muitos e-mails chegando. Olha, é muito interessante fazer um programa nessa hora, ao vivo, e receber tanto retorno. E eu fico pensando, gente, mas não é que nós estamos dormindo muito tarde mesmo? Mas enfim, é cedo aqui pra gente falar de coisa boa, né? E olha só, a Vanessa, ela escreve assim: acho que a aprovação do jovem é muito difícil. Não basta ler a Bíblia e tratar do tema de vez em quando. A realidade é que é difícil resistir à tentação. Mas o compromisso com Deus diariamente e ter um relacionamento pessoal, assim como o esforço e a certeza das consequências de cada ato, é que auxiliam na escolha de não ter relação antes do casamento, por exemplo. Beijo enorme, logo vou aí. Vanessa, saudade de você, viu, linda? Vanessa é psicóloga, já participou comigo no consultório de família, saudade. É verdade, eu li o teu e-mail aqui para a gente retomar, porque era um assunto que a Lígia estava falando no intervalo aqui com a gente sobre isso. Olá, gostaria de saber se fazer sexo antes do casamento é necessário... Olá, gostaria de saber se ao fazer sexo antes do casamento é necessário passar pelo rebatismo. Perguntinha para o Namília da verdade, né? Vamos responder para você também, se não hoje por e-mail ou no próximo programa. Porque assim, tem tantos assuntos para a gente comentar, mas fica tranquilo, só sei de uma coisa que você não pode tirar do topo da sua mente. Perdão de Deus para todo aquele que se arrepende de qualquer ato, de qualquer falha, de qualquer pecado. Não se sinta condenado por nenhuma prática, por nenhum pecado cometido, desde que você vá a Jesus e diga: Jesus, errei, pequei. Tem como o Senhor me perdoar, me dar nova oportunidade de viver em comunhão contigo, em santidade de vida? Aí Jesus vai dizer: claro, vinde a mim todos que estão cansados. Lembra que ele fala isso? Fala para mim e para você. Não, eu digo isso porque eu sempre tenho a preocupação de dizer que as pessoas não podem viver debaixo da culpa, debaixo do medo, debaixo da maldição. Jesus veio para libertar e dar salvação, tá? Vamos lá mais aqui, tem uma menina de 16 anos contando a história dela. Deixa eu ver mais, ela tem 16 anos e ela diz assim: a sexualidade influencia muito na comunhão com Deus, eu tenho experiência própria. Olha só, 16 anos de idade, Isaac e Lígia. 16 anos e ela diz que já teve relação sexual, não foi uma coisa que a fez feliz porque não estava no momento dela, não foi de vontade própria. E ela disse: Darlídia, é muito difícil lidar com essas questões todas. Só que na prática é outra coisa. Hoje é muito difícil para mim, estou namorando há 2 meses e procuro namorar de acordo com o que Deus quer, mas não é fácil. Tá vendo que é interessante? Por isso que, assim, para o programa de hoje, foi assim, até meio de improviso, o especialista de hoje, o convidado de hoje não pôde chegar. E aí eu chamei esses 2 meninos corajosos e falei: vamos lá, não vamos falar como... Vocês não são especialistas na área, mas vocês são jovens. Vocês têm desejos, você está noivo, você vai casar, como é que você lida com esse tema? A Lígia também. Então, assim, representar você aí de casa. Eu estou vendo que está dando certo, que os jovens estão mandando o testemunho deles mesmo. Olá, quero parabenizar pelo seu programa, você é super legal. Oh, que bonitinho. Só li porque foi de supetão, tá? Moro em Ariquemes, Rondônia, um beijo para você, um beijo para suas filhas, quem está mandando e-mail pra gente é a Alzira, mas não tem o nome das filhinhas, né? Beijo para vocês. Vamos lá, queridos. Você, antes do intervalo, dizia que a sexualidade, ligando a sexualidade, é quando Adão e Eva desobedeceram a Deus. E você deixou um mais no ar. Mas a questão hoje, na ideia pós-moderna, de não fazer sexo antes do casamento, funciona? Aí você está me dizendo, explicando isso e deixou um mais no ar. Agora completa o teu raciocínio. Exatamente. Falava lá que a questão, né? Às vezes a gente acha... A gente prega isso, na verdade, né? Que, mas dentro do casamento você vai ser feliz, fora do casamento você não vai ser feliz. Pode acontecer, né? Existe exceção para tudo. Só que a gente... Esse argumento é válido, né? É válido, com certeza é válido. Essa questão de doença sexualmente transmissível, gravidez, tudo pode ser evitado, claro, se você tomar o devido cuidado. Então não é argumento dizer que o casamento vai te salvar de tudo isso. Mas a gente está falando aqui de um contexto cristão. Isso. E o pós-modernismo, ele apresenta vários discursos para quem quer ouvir o que quer, né? E a gente está falando aqui de um contexto cristão. E para a gente falar de um contexto cristão, a gente tem a guia da palavra de Deus. A gente entende que a gente é cristão porque a gente segue essas palavras. Então, para a gente se manter dentro desse contexto, a gente tem que seguir essas palavras. Então, a gente não está tentando aqui, né, é necessário frisar, a gente não está tentando falar o que você tem que fazer, né? Você tem que viver por esse caminho, não. É interessante essa Bíblia aqui, é a Bíblia, a Mensagem, ela tem uma linguagem contemporânea, uma linguagem diferenciada. Foi um pastor que escreveu ela. E ela apresenta aqui em
1 Coríntios 6, verso 9. Ela fala mais ou menos assim: não percebem que esse não é o caminho de se viver? Os injustos que não se preocupam com Deus não farão parte do seu reino. Quem usa e abusa das pessoas, do sexo, da terra e de tudo que nela existe, não se qualificam como cidadão do reino de Deus. Ou seja, se a gente quer viver sob os conselhos de Deus, sobre a guia de Deus, como futuros cidadãos do reino, esse é o caminho que a gente tem que se seguir. Esse é o caminho que a gente tem que se basear. E no verso 12 ele fala assim: só porque algo é correto diante da lei, não significa que seja espiritualmente apropriado. Não é só porque a sociedade aceita, que seus amigos acham legal e estão te forçando, que isso seja espiritualmente aceito. Se a gente fala desse contexto espiritual, não é aceitável. Então, essa é um ponto-chave, porque às vezes alguém vai dizer, e algumas pessoas dizem, graças a Deus, um número bem pequeno, às vezes não entende a proposta, por exemplo, do Sem Tabus. Para que um programa para falar de sexo numa televisão que tem a proposta de falar do reino de Deus? E aí nós viemos aqui dizer, uma coisa não se dissocia da outra quando nós entendemos que nós somos um por inteiro. E aí tudo posso, mas nem tudo me convém. E aí a gente precisa dizer também para os desavisados que nós estamos oferecendo uma proposta para quem quer viver de acordo com o padrão do reino de Deus. Que nós também não somos especialistas no reino de Deus, mas somos daqueles que buscam um aprendizado no dia a dia, nessa caminhada a partir da palavra de Deus, em torno daquilo que significa ser cristão. Todos nós aprendendo aqui, ninguém apontando de dedo para o outro, dizendo assim, ó, vai para o inferno porque fez isso, não. Mas nós estamos querendo discutir a realidade da palavra de Deus para a nossa vida no dia a dia, inclusive dentro desse programa especificamente sobre vida sexual. E aí os meninos estão dizendo, Lígia, por exemplo, dizia agora há pouco, eu preciso que você agora diga de viva voz para eles ali de casa. É fácil, é só ler a Bíblia, como alguém até mandou um e-mail aqui dizendo, é só ler a Bíblia e se livra do desejo, por exemplo? As pessoas têm uma dificuldade, né, de entender essa questão. Não é porque eu vou ter um relacionamento com Deus, eu vou ler minha Bíblia todo dia, eu vou orar, eu vou me entregar a Deus, você está se entregando sinceramente, mas o desejo não vai sumir de você. É a nossa natureza carnal, a nossa natureza, né? Então a gente não vai sumir isso da gente, mas ao mesmo tempo, a força que você vai ter para enfrentar uma situação em que você vai ser provado com relação a isso vai ser maior, porque o Espírito de Deus vai estar com você, né? Então o Espírito de Deus habita naqueles que buscam e pedem, né? Então, a partir do momento que você faz isso, faz a sua parte, Deus também intervém e faz a parte dele para te ajudar, né? Não é fácil, você não vai, né, orando e lendo a Bíblia e não vou sentir mais nada, eu estou liberto disso. Não existe, é a nossa natureza, é natural que você sinta isso. Como é que né? tem que funcionar, então? Tem que funcionar andando juntos. É uma luta diária, né, Darleide? Assim, Satanás, ele não vai descansar um minuto, né? A gente tende a pensar assim, né? Tá tudo bem, vou relaxar agora. Mas Satanás não faz isso, né? Então a gente tem que buscar diariamente o tempo todo, porque uma hora a tentação vai vir e a gente vai ter que ser provado por aquilo. Então não é uma coisa do dia pra noite, né? Relacionamento com Deus é o tempo todo, é o dia todo, é todos os dias da semana, não é? É uma busca, um cuidado. É uma busca e você tem que se preparar todo dia, porque senão na hora que vier você não vai. Mas aí quando esse programa for parar lá no canal de vídeos, aí alguém vai passar por lá e vai deixar um recadinho assim, esses crentes aí ficam falando os negócios, vem o desejo, eu tenho mais é que realizar o meu desejo, o que a gente responde? Dalede, é interessante isso daí, em Efésios 4, verso 28, Paulo fala assim para os crentes lá de Efésios, vocês costumavam roubar para levar vantagem? Não façam mais isso. Arrumem um emprego decente, até mesmo para poder ajudar os que não têm condições de trabalhar. Ele está falando aqui de uma coisa genérica, mas a ideia é que ele não para em não façam mais isso. É muito fácil dizer o que você não pode fazer, mas e as alternativas? Certo? Então, tipo assim, claro, se eu estou namorando há algum tempo já, e o meu passatempo com minha namorada é ir pro quarto dela, pra gente ficar lá junto, assistindo alguma coisa, ou comendo alguma coisa, por muito tempo, o que você acha que vai acontecer? É que a gente dá brecha, né? A paixão vai chegar, o desejo vai chegar e a gente vai cair. Ou vai passar assim, raspando. Entendeu? O nosso problema é que a gente quer saber até onde a gente pode chegar. A gente não sabe onde a gente deve parar. Do abismo. Você chega até a beirada e acha que... Isaac, eu não sei se eu deixei você terminar o mais. Porque você está dizendo assim, ó, por exemplo, esse casal está lá no quartinho, vendo filminho, debaixo do edredom, mas nada rolando. Vai acontecer, amiguinho. Não fica cutucando a onça com vara curta, que não dá certo. Mas aí, aquele argumento da sexualidade. Então, só fechando esse ponto aqui,
a gente precisa colocar outro tipo de atividade, ou outro tipo de passatempo em cima da nossa sexualidade. Então, qual seria mais ou menos o argumento para eu poder fugir um pouco desses problemas, ou me desviar, ou saber lutar contra ele? É ocupar o meu tempo com formas mais sadias de se relacionar. É indo para um lugar público, me comunicando com a minha namorada, passando um tempo de qualidade com ela, é estudando a Bíblia com ela, lendo livros interessantes com ela, discutindo o nosso relacionamento, entendeu? Em vez de me ficar colocando em situações que eu possa chegar até esse ponto determinado. Mas voltando lá, no ponto do mas, né? É o que eu tinha comentado lá. Para você estar dentro do contexto do reino de Deus, você precisa seguir essas coisas. E voltando lá em 1 Coríntios 6, a partir do verso 16, Paulo fala assim: sexo é mais do que pele sobre pele, é tanto um mistério espiritual quanto um ato físico. Como está nas Escrituras, os dois se tornam um. Já que queremos nos tornar espiritualmente um com o Senhor, não devemos buscar o tipo de sexo que foge do compromisso e da intimidade, ficando mais solitários ainda. O tipo de sexo nunca se torna um. Há um aspecto no qual os pecados sexuais são diferentes de todos os outros. No pecado sexual, violamos a sacralidade do corpo que foi feito para o amor idealizado por Deus, para tornar-se um com a outra parte. A palavra-chave aqui a frase-chave é idealizado por Deus. Eu posso fazer o que eu quiser, eu sou livre para isso. Você citou o outro verso de Paulo, né? Eu posso fazer todas as coisas, mas elas me convêm? Se eu quero viver dentro do que é idealizado por Deus, esse é o caminho a se seguir. E a Bíblia, a história e tudo até hoje tem mostrado que compensa fazer o que Deus pede pra gente. Compensa. Tem que tomar o partido, escolher o lado. É isso que eu queria, estava puxando de você para retomar aquele mas, que para mim é a chave para a gente deixar assim bem clara essa situação. É o ideal de Deus. Por isso que você que está passando agora, o que esse pessoal está falando aí? Sei lá, castidade, virgindade, se guardar puro, não fazer sexo, resistir. Essa daqui falou em tentação do diabo. Desde quando senti o desejo para ficar com a minha namorada, para fazer sexo no sábado à noite? Sei lá, a gente só está dizendo para você, viva de acordo com o que você acredita, mas o que nós acreditamos é que há o ideal de Deus. E é óbvio que quando a gente tem uma ideologia, a gente quer dividir essa ideologia e trazer outras pessoas para a nossa ideologia. E a nossa ideologia, que na verdade não é nossa, é da palavra de Deus, é o ideal de Deus, e nós fomos conquistadas pela ideologia de Deus, conquistados pela ideologia de Deus, é aquela que nós não temos como dizer para você que ela falha, porque não temos conhecimento de alguém que tenha se aplicado à ideologia de Deus, a seguir o ideal de Deus e tenha ficado frustrado, infeliz, decepcionado, perdido, confuso, nada disso que temos visto. Como que a gente vai dizer para os nossos meninos e meninas, e como nós vamos lidar como, por exemplo, um programa de televisão ao vivo, sei lá o quê, aberto para o Brasil e internacionalmente também conhecido, quando vê lá dois jovens fazem sexos, bêbados, jogados, e a família em casa assistindo, todo mundo vendo, vira caso de polícia, e aí como que a gente vai dizer que essa vida é normal? Que não é assim mesmo, é beber, fazer sexo qualquer um, virar à noite, esqueci, não sei se eu fiz sexo, doutor, ainda tem que falar para o delegado, esqueci, não sei, não estou sabendo. Então olha o nível da sexualidade dos nossos jovens, olha o padrão da moral dos nossos jovens. Eu acho que é assim, Darleide, sabe? Pelo menos pra mim, olhar um tipo de situação dessa e achar que aquilo ali é normal, que aquilo é pra mim, eu acho que é me rebaixar demais. Não é? Sabe? Uma menina ou um rapaz, não sei, que olha pra aquilo ali e pensa, nossa, eu quero... Isso é legal? Sair é legal, nossa, um dia eu vou fazer isso aí, olha que massa esse exemplo. Eu acho que a pessoa tá se rebaixando muito, né? Assim, é um negócio... Ninguém idealiza isso pra si. Alguma menina idealiza dormir com um cara que ela nem conhece e que nem sabe no outro dia que dormiu com ele, e no outro dia já nem se fala, no outro dia o cara já foi embora. Sabe? Eu não acho que, no fundo, alguém... Só se a pessoa já tá muito enraizada nesse tipo de situação. Amiga, mas já estamos enraizados, sim. Porque... Aliás, eu até vi outro dia uma matéria sobre, por exemplo, as piriguetes, que estão na moda. Então, se piriguete está na moda e a moça defendia assim, não, piriguete é um estilo de vida, é um jeito de se vestir, é um jeito de se portar. E eu fiquei pensando, que estilo. Então, assim, é um negócio que está virando estilo de vida, ser piriguete, coisa que alguns dias atrás era um negócio assim... Sabe? Que feio, ai meu Deus, contra a moral, contra os bons costumes. Não, mas está ficando normal. Então, quer queira, quer não, acaba virando normal. Quando nós viemos aqui com vocês dois jovens falando dessa maneira, assim, que é isso, Darleide? Eu quero um nível maior.
nós estamos querendo também chamar os jovens, chamar uma galera para dizer assim, peraí, tem outro discurso. O discurso da pureza. Tem o discurso da castidade, tem o discurso do, sabe, de eu sou melhor, maior que Não, isso. E você é muito melhor do que isso, você merece uma coisa muito melhor. E mesmo que a pessoa não tenha a mesma crença que a gente ou não, mas existe um Deus que nível. criou aquela pessoa também, e aquela pessoa tem um propósito também, e Deus, lógico que nunca ia colocar uma pessoa, sabe, assim, para viver uma vida miserável ou alguma coisa ruim, entendeu? Deus não ia dizer uma coisa ruim. A base dos instintos, né? Então assim, a pessoa tem algo muito melhor para ser vivido, né? A felicidade para ela existe, né? A gente está dizendo aqui de uma coisa que vai levá-la a ser feliz e evitar vários outros tipos de constrangimento, de coisas ruins, né? Que possam acontecer. Mas, meu querido, acorde que você é muito mais que isso, né? Eu acho que é... Essa é a ideia, né? A palavra de Deus é ideia. clara, desde lá de Gênesis. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus colocou em nós a centelha da semelhança e da glória dele. E esse tipo de coisa que a gente faz é denegrir a imagem que ele colocou em nós. É fazer ruim uma coisa que Deus criou boa, né? O sexo, ele não é uma abominação, ele não é algo a se levar inconsequentemente, ele é um presente. E ele só funciona como presente se ele é feito dentro dos propósitos dessa pessoa que deu esse presente pra gente. Perfeito. Tô adorando esse programa. Quero vocês aqui toda a vida. Oi, meu nome é Franciel, tu tem 17 anos, moro em Almeirim, Pará. Amo muito o seu programa e quero perguntar o seguinte... É errado pensar em sexo em plena adolescência? Não, não é errado pensar em sexo. Não é errado dar vazão até às suas descobertas. Você precisa conversar sobre isso, ler a respeito disso. A questão que nós estamos colocando aqui como padrão é adolescente ou jovem ou com 21 ou 30 anos, não interessa. Tem que escolher o seu padrão de vida de acordo com o ideal de Deus. E o ideal de Deus para você, nesse momento, falando com você, o ideal de Deus para você, nesta idade, na sua adolescência, é se preservar puro para a honra e glória de Deus. Porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Não foi feito para qualquer coisa, para fazer sexo a qualquer hora, como fazem os bichinhos. Porque você não vive à base de instintos, você vive segundo a graça, a bondade, a luz de Deus sobre a sua vida. Puxa vida, tem um monte de e-mails aqui para ler, mandar beijos e abraços, mas eu tenho que ir para o intervalo. Mas tá bom, na volta eu mando beijos e abraços para vocês. Até já!